Vocês podem sentar. Oh, aleluia. Obrigado. Aqui vai a nossa gratidão, nosso reconhecimento ao casal pastoral, Tiago e Juliana, todo o conselho de ministro e toda a liderança da igreja, em nos conceder nessa noite, né, que possamos partilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É lógico que a nossa família é uma família socorrista, né? Nós temos uma graça da parte de Deus para socorrer, acreditar em chamados, em ministério. É a coisa que eu mais gosto de fazer. É a coisa que me dá, né, uma alegria interior, para mim me torna uma pessoa privilegiada em Deus. Saber que Ele pode, né, a sua graça sobre a minha vida, trazer exatamente essa condição, esses equipamentos que me levam a poder ajudar pessoas. Já mais de, né, eu comecei no ministério há aproximadamente 90, 91, já estamos mais ou menos aí há mais que 3 décadas no ministério, e ainda hoje, né, temos prazer e alegria em poder acreditar que aquilo que Deus depositou na sua vida é para o propósito de coisas maiores e grandes que Deus tem para realizar na sua vida em especial, mas principalmente para o contexto da igreja local. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos falar um pouco hoje, né, sobre exatamente, né, a parte do serviço na igreja, né? Eu sei que não haverá crescimento na nossa vida ministerial ao longo desses 30 anos. Eu tenho, ou mais de 3 décadas, percebido que se nós não nos doarmos, não nos rendermos para o propósito, né, de nos deixar ser moldados, lapidados a cada dia na nossa trajetória de vida, não vai haver crescimento. Certa vez um profeta que já está lá com o Senhor, ele me deu uma palavra que marcou a minha vida. Ele disse: Amaury, sem sacrifício não há vitória, a glória de Deus não se estabelece na sua vida, né? E ele não estava falando de um sacrifício de cruz, ele estava falando de um sacrifício de entrega ao serviço a cada dia, né, dentro do contexto das diversas áreas operacionais da igreja. Então eu venho nessa noite te despertar para isso. Uma igreja cresce, ela se estende, ela avança, mas simplesmente você tem que ser despertado exatamente a se dar para o propósito de Deus poder, né, simplesmente receber de dons, talentos e capacitações e qualificações que Ele colocou na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu queria começar por aqui. Eu estive aqui no dia que houve, né, exatamente, né, o dia que ocorreu, né, a transição dessa igreja. Eu estava sentado ali, e ali, naquele momento, Deus tratou comigo. O pastor abriu a sua boca quando estava assumindo a igreja. Ele falou sobre 3 pilares sobre os quais essa igreja ela ia ser norteada, né, pela trajetória pastoral deles e toda a sua liderança, né? E ele falou sobre a palavra unidade, crescimento e influência. E hoje, né, por mais de uma vez, ele, quando estava aqui no púlpito, ele falou, né, sobre influência, né? E sabe que a influência, exatamente, né, ela vem exatamente de um contexto daquilo que Deus dá como autoridade, né, ou como um poder que vem de Deus para a nossa vida, né, que vai nos capacitar a promover modificações e mudanças na vida de outras pessoas, né? A influência, ela tem capacidade de abrir os nossos olhos para um momento, né, de nós nos tornarmos um modelo servil que agrade a Deus em todas as coisas. Então a influência, ela é exatamente, né, esse elo, esse pilar tão importante, né, que vai nos fazer conviver dia após dia, momento após momento, né? Nós vamos ser o que? Burilados, né? Ou lixados, né? Ou posso dizer também moldados naquilo que Deus exatamente deseja, né, que avancemos, que crescemos. Ele sabe como, né, nos moldar, né, e levar a um nível de evidenciar respostas poderosas para Ele. Então, né, influenciar também é convencer pessoas que aquilo que está nela é útil para o propósito da igreja local, para o propósito de um crescimento, né, coletivo no nosso meio. Quando a igreja cresce, agrada ao coração de Deus, os céus se manifestam, a glória dele. Nessa noite mesmo, a mão poderosa do Senhor, ela está sobre a vida de cada um de nós aqui. Eu sei que Deus está te despertando para coisas maiores,
maiores, para situações maiores que Ele tem para fazer e para realizar na sua vida. Se deixe ser tocado nesta noite por esta unção servil, né? E você que ainda, né, não falou com o seu pastor local, você ainda que não se dispôs a um momento de entrega maior, entenda, né, que Deus quer te levar exatamente, quer te persuadir, quer formar em você e te conduzir a um processo, né, de progresso, de avanço para a sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Oh, aleluia! Irmão, porque a doação, a entrega que a gente realiza para Deus, né, para um serviço, vai exatamente nos aperfeiçoar de como nos tornar servos bons e fiéis. Servos de uma qualidade, de um quilate diferenciado para Deus. Então essa doação que nós fazemos, exatamente ela vai começar a aflorar, né? E à medida que ela aflora, talentos, dons, capacidades sobrenaturais, elas começam a ser evidenciadas na sua vida, né? E você precisa ser esse homem e essa mulher de Deus de uma generosidade de entrega. Você precisa se entregar para esse propósito, né? Porque os dons que Deus tem exatamente dado e compartilhado conosco eram para o propósito, né, da expansão, do crescimento e da amplitude da obra. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus. No livro eu vou começar aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. E esse capítulo 12 do livro de Coríntios, ele mostra exatamente, né, sobre, né, dons do Espírito que nos são dados da parte do Senhor para propósitos sobrenaturais, para propósitos divinos, né? E aí são 9 dons, mas no versículo, né, no versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas. Diga, é o Espírito do Senhor que realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um de nós individualmente. Então, entenda que você tem ferramentas, que você tem capacitações da parte de Deus para simplesmente se dar, né, para que, né, coisas que precisam ser feitas, situações que precisam ser trabalhadas na igreja local. E, né, posso dizer também, né, que a sua capacidade de influência pode atrair a outros para nos tornarmos o quê? Né, uma equipe, né, um time. E uma vez que esse time está formado, uma vez que essa equipe, né, vai começar a operar, o nome do Senhor será glorificado, né, a sua igreja se expandirá para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, né, essa palavra será pregada com afinco, né? E aí no versículo 12 Paulo começa, né, de 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 ele começa a falar sobre a unidade orgânica da igreja. E aqui ele faz, né, uma correlação entre a nossa condição vivencial enquanto membros do corpo, e ele faz uma relação com o corpo humano, né? A Bíblia diz assim: porque assim como num só corpo, porque assim como um só corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado o beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro. Aí o texto diz, mas muitos. Tem muitos aqui? Então podemos alcançar essa cidade. Tem muitos aqui, eu não vi. Podemos nos expandir com muito mais velocidade, com muito mais avanço. No versículo 18, diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, conforme lhe aprouve, conforme Ele mesmo desejou.
Então, comece a se autoavaliar, comece a se identificar, porque tem algo da parte de Deus em você que precisa entrar em operação. Amém? Eu posso ouvir uma glória a Deus? Então, eu quero falar para você, pelo menos 5 pilares que Deus tem revelado a nós sobre como servir com qualidade e com excelência. Abra comigo a palavra de Deus no livro de 1 de Pedro, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 7. Aqui fala de alguns deveres para que cada um de nós, enquanto filho de Deus, possamos realizar de uns para com os outros. Diz assim o texto: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado. Versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O versículo 10 assim: servir uns aos outros, Aí é onde vem exatamente essa capacidade ou essa unção influenciadora. Ela começa nas nossas relações, e ela é exatamente uma faísca que Deus quer acender em você nessa noite. E uma vez que essa faísca acender, a vez que você acionar a faísca, uma chama vai sair dentro de você e você vai se tornar um fogaréu poderoso. Pessoas vão ser influenciadas para a tua direita, para a tua esquerda, ou à tua frente, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, porque Ele, o Senhor, deseja e quer que essa chama que está dentro de você, que é parte dele dentro de você, comece a operar. Amém? Oh, aleluia! Eu creio que nesta noite a voz do Senhor está trovejando nesse lugar. Diga: Deus troveja, diga de novo: Deus troveja. Oh, aleluia! Eu creio, irmão, que Deus está exatamente acionando essa faísca para que um avivamento poderoso da parte dele comece a acontecer dentro de você. E você agora, uma vez que estava apático, que estava abatido, você agora vai começar a correr uma carreira que está proposta da parte de Deus para a sua vida. Oh, aleluia! Por que você parou? A pergunta é essa. Parou porque Deus e o sopro do Espírito dele quer te impulsionar a algo maior, a você correr e jamais se cansar, andar e jamais se fadigar. Oh, aleluia! Posso ouvir um amém? Versículo 10 diz: servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. A pergunta é: você recebeu um dom de Deus? Oh, aleluia! A Bíblia diz que você recebeu da parte de Deus quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você foi transportado de um reino de escuridade, um reino tenebroso, para um reino de luz, para um reino de perspectiva, para um reino onde as coisas agora estão em pleno ordenamento, e você precisa operar, você precisa evidenciar esses dons na sua vida. Eu não sei você, mas por 34 anos há uma alegria, um gozo tão grande em poder servir, em poder fazer a vontade de Deus. Eu já até professo no púlpito que eu vou chegar aos 100, oh aleluia, ainda correndo, ainda pulando, ainda dançando. Oh aleluia! Se Ele me tomar amanhã é lucro para mim. Mas eu vou traçando a minha trajetória, porque a minha trajetória em Deus é destruir as obras das trevas. Oh, aleluia! É alcançar o maior número de vidas possíveis. É exatamente acreditar nas pessoas e saber que elas podem operar para Deus, irmãos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
E eu vou perguntar nessa noite, como está a sua despensa? Como está a sua despensa nessa noite? Deus quer fazer ela transbordar. Deus quer fazer ela estar abarrotada. Oh, aleluia. E alguém vai simplesmente chegar diante de você. É como aquela faísca que eu disse. É como aquela espuma de prato da cozinha quando aperta faz. Oh, aleluia. Diga: o Senhor é bom. Oh, aleluia. Os dons, irmãos, são dados da parte de Deus para um fim proveitoso. Às vezes você está perguntando para você mesmo: por que as coisas não estão acontecendo na minha vida, Senhor? Por que eu não tenho tido visibilidade, ninguém tem percebido? É porque você não está operando segundo os dons que Deus tem dado para a sua vida. Porque é dando que se recebe, é se rendendo a Deus que coisas maiores podem acontecer na sua vida. Irmãos, eu posso vislumbrar um tempo diferenciado, um tempo onde ainda rios vão ser abertos, e com certeza Deus está abrindo portas nessa noite para você. Deus está abrindo os mares da vida para você passar a pé seco e você poder proclamar: não existe um Deus tão poderoso como o Deus que eu sirvo. Deus é tremendo. Oh, aleluia. Deus está à minha frente, e Ele à minha frente, e tudo é possível diante das circunstâncias. Eu vou simplesmente superá-las. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, o propósito dos dons é para um propósito de se desenvolver um caráter servil, gracioso e generoso para com Deus. Você ser leal aos propósitos daquilo que Deus tem revelado a você no que se refere à sua palavra. Você ser um homem ou uma mulher de uma lealdade irrefutável. A Bíblia diz assim: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Coisas que ainda os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem ainda chegou ao coração do homem, Deus vai revelar pelo Espírito a cada um de nós. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, é hoje. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, os dons que vêm da parte de Deus é para você, oh, aleluia, desenvolver rendição ao propósito de um serviço na igreja local. Irmão, todo que pode ocorrer na sua vida em termos de perspectivas ministeriais, ela vai ocorrer quando você se dá. Aqui está diante de você um homem que passou praticamente mais de 3 décadas da vida dele servindo em cada lugar onde havia necessidade, onde havia falta, onde Deus me direcionava, e aquilo não me cansou, nem nunca vai me cansar. E quando algo chegou às minhas mãos para fazer, não foi eu que delimitei com Deus o tempo que devia estar lá. Eu só saí daquele lugar quando eu podia olhar para aquele grupo que estava comigo, e eles podiam fazer tal qual eu fazia, ou melhor ainda. Porque quando você fica com essa capacidade mutante na sua vida, um dia você está aqui, outro dia você está acolá, você vai começar a desenvolver exatamente uma inconstância, que isso não é bom e nem agrada aos olhos de Deus. Saia do lugar onde Deus te colocou para um lugar seguinte, quando o lugar onde Deus te colocou possam olhar e dizer: eita, que maravilha, aquele homem de Deus esteve aqui e as coisas aconteceram. E ele foi embora, e agora quem ficou está fazendo melhor do que ele estava fazendo. Você está me entendendo? Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Não busque reputação, não busque posição ou privilégio. Busque a vontade de Deus para a sua vida. E uma vez que a vontade de Deus se manifesta na sua vida, você vai estar no momento mais realizador da sua vida. Você vai estar no momento mais
de contentamento da sua vida. Oh, aleluia! Porque Deus quer que eu e você façamos tudo com essa. No versículo 11 diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Você percebe que o apóstolo Pedro estava nos exortando a uma entrega maior. Ele diz que existe uma multiforme graça. Irmãos, a igreja do Senhor é poderosa porque vem uma multiforme graça para uma multidiversidade operacional de posicionamento. Nunca eu vou poder fazer as coisas, nem o pastor Tiago e a sua equipe fazer de forma isolada e pessoal. Nós precisamos agregar o maior número de pessoas possível, atrair multidões. Mesmo aqueles que se recém-convertem, eles já devem ser discipulados de forma que eles possam se tornar uma testemunha viva daquilo que Deus operou na vida dele. Nós precisamos pregar esse evangelho com mais força, com mais intensidade, com mais contundência. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Abra comigo a palavra de Deus no livro de 1 Pedro. Vamos continuar por aqui agora no capítulo 2, no versículo 9. O texto diz assim: vós... Quem é vós aqui, dê glória a Deus? Não, eu não ouvi. Quem é vós aqui, dê glória a Deus? Vós, porém, sois raça eleita, irmão. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim, você teve uma eleição, você recebeu um sacerdócio, você é tido como uma nação diferenciada no meio da nação corrupta, né, que você está, né, e o Senhor diz, mas tem um fim, tem um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você foi oficiado da parte de Deus, um dom vocacional, uma habilidade sobrenatural está sobre a sua vida, porque você foi transportado de uma área para outra, e a luz que dele emana está sobre a tua vida. Propósitos se cumprirão, você não está mais na escuridade, você não está mais com falta de percepção. Oh, aleluia! Ei, saia da caverna. Saia desse ambiente tão confortável para a sua vida e comece agora a dar um passo em direção ao propósito de Deus para a sua vida, porque eis que nessa noite o vento do Espírito sopra nesse lugar. Oh, aleluia! Ele vai te levar a um lugar aonde as respostas, aonde os planos, aonde os propósitos de Deus se manifestarão com mais contundência, com mais, oh, aleluia, graça sobre a tua vida. Irmãos, eu posso dizer que Deus tem se agradado daquilo que você tem feito e realizado. Mas também posso te dizer que não só é isso que Deus tem para a tua vida. Você tem que sair da sua área de conforto, se ligar com o seu pastoreio local e dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. E quando você está dizendo isso para ele, você está dizendo também para o Senhor de forma verticalizada. E vai começar simplesmente a vir sobre você a graça redentora, a graça alimentadora. E você vai começar em Deus, oh aleluia, a se tornar mais produtivo, mais proativo. Você não vai simplesmente se deixar, né, ser tirado do alvo, né, por informações que não vêm do coração de Deus. Você vai simplesmente saber como discernir, como eliminar coisas que podem te parar. E Deus quer você em movimento.
Deus quer cada um de nós em movimento, irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nessa outra versão diz assim: mas vocês são os tesouros escolhidos de Deus. Olhe para o seu irmão, diga: irmão, você é um tesouro precioso da parte do Senhor. Nessa versão diz assim, esse mesmo texto: mas vocês são o tesouro escolhido de Deus, sacerdotes que são reis, uma nação espiritual separada, e como devotos de rendição plena a Deus, Ele chamou vocês das trevas para experimentar a sua maravilhosa luz. E agora Ele reivindica você como seu. Diga: eu sou do Senhor. Diga: o maior habita em mim. Por isso posso todas as coisas nele que me fortalece. Oh, aleluia. Ele mesmo te reivindicou. Ele mesmo te atraiu para si. Oh, aleluia. Glória a Deus por isso. Simplesmente se deixa ser levado, oh, aleluia, por esse caminho que está sendo aberto. E se você almeja, e simplesmente há um crescimento, há uma ascensão em Deus, chegou o tempo de você começar na base. Irmãos, faz exatamente uma geração, 26, 27 anos, que eu estava sentado ali, no meio da igreja, operando como os ministros auxiliares, e um dia Deus disse: eu tenho algo maior para você fazer. E aí o vento soprou e eu caminhei em outras direções. E quanto mais eu fui caminhando, Deus disse: eu estou te capacitando a coisas que você ainda não percebe, mas eu estou te trazendo um nível de maturidade tal, que você vai estar diante grandes e grandes multidões de filhos meus. Fui para João Pessoa. João Pessoa, pegamos uma igreja que estava, segundo, 2 anos depois, o pastor fez uma reverência para nós. Eu não queria que você fosse para lá, porque aquela igreja estava simplesmente já, de antemão, com uma indicação de fechamento, porque o pastor não gostava de muito problema. Quando existia problema, ele dizia: fecha. Era a forma que ele tinha para eliminar problemas. E aí eu fui logo para o meio daquele problema. A graça de Deus e a multiforme sabedoria dele começou a operar sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, a vida da minha família. Revertemos o quadro. Foi rápido. Aquela igreja que estava praticamente já com um veredito de desativação, ela começou a crescer agora. Ela começou a ganhar força. Família toda envolvida, ainda pequeninos. Daquela igreja. Quando Deus me levou para a fase seguinte, eu não vou contar o testemunho nas suas minúcias, porque não daria tempo, 10 anos depois, Deus disse: eu tenho um desafio maior para você. Mas eu posso dizer que depois que eu cheguei naquele lugar, 2 anos depois, eu recebi o pastor Bud na minha casa, e ele sentou assim, ele começou a chorar diante de mim. Ele disse: eu estou lhe pedindo perdão. Eu digo: de quê, pastor? O que foi que eu fiz para o senhor? Ou o senhor fez para mim? Não precisa pedir isso. Não, porque você não sabe de uma coisa. A igreja a qual eu não queria perder você naquele tempo, porque você era uma pessoa tão graciosa, tão generosa, tão dedicada no ministério, que eu não queria lhe perder, para você ir para João Pessoa, porque aquela igreja já tinha dito para Guto fechar. Mas eu sei que você foi obediente a Deus e não a mim.
Mas eu tinha dito para ele dias antes, se o senhor disser não vá, eu vou me submeter a você, porque eu conheço e eu ensino sobre isso, sobre os princípios de submissão e autoridade. Se o senhor disser não, eu vou ficar em Campina Grande. Mas ele não falou assim. Ele disse: quem sou eu? Se Deus falou, se há testemunho no seu espírito, se há testemunho na sua casa, nos seus filhos, vá. E a porta ficou aberta. Saiba, irmãos, como chegar, como se comprometer para um propósito, mas no tempo da saída, saiba sair também, deixando uma porta. Certamente, Deus estava me levando a um nível de maturidade maior. E depois de 26 anos, eu estou voltando a ser pastoreado pelo pastor Tiago. Mas, pastor Amaury, você já avançou tanto. Irmão, nós temos eventos em São Paulo que chega em torno de 2.000 membros, 2.000 pessoas que estão em posição de liderança dentro do contexto das 80 igrejas que nós ali supervisionamos. Eventos grandes. Estava olhando recentemente nos dados da MVV, ministro nos dons quíntuplos, que está sobre a nossa liderança, são aproximadamente entre 300 a 340 pessoas que ali estão. Dias atrás, antes de tomar a posição, conversando eu e Marisete, nós dissemos assim, enquanto estava orando para Deus, que a voz da nossa liderança, que a voz que está sobre nós, daquele que nos lidera, seja como Deus falando conosco. E quando estivemos diante da nossa liderança, ele disse: você gostaria de você aqui. Aquela mesma voz que me liberou para eu ir para João Pessoa, foi a mesma voz que ainda em vida me chamou e disse: eu tenho um desafio para você, Amaury. Era o pastor Bandi, ele dizendo: eu vou lhe mandar para São Paulo e eu sei que você simplesmente vai ter a graça, a multiforme sabedoria de Deus vai operar na sua vida e você vai fazer coisas grandes naquele lugar, irmão. E não tem sido diferente não. Deus, quem é de lá sabe que só Deus operando pode simplesmente realizar e manifestar os feitos que nesses 10 anos aconteceram lá. Eu vou dizer para você, pelo Espírito do Senhor, não deixe chegar uma década da tua vida para que você possa simplesmente se dar para um propósito maior que Deus tem para realizar. Se você quer se projetar, aprenda a servir como Jesus servia. Aprenda a olhar para as... Recentemente eu tive em uma igreja e o pastor estava lá e ele dizia para mim: olha, aquela pessoa ali, ela me feriu, ela me magoou. Eu perguntei para ele: quantas vezes você foi em busca dela para tirar? Simplesmente ela pode ser informações erradas que ela pode ter ouvido, ou ela não está ouvindo a voz correta. E ele disse: não, o meu coração não suporta mais. E disse: você vai perder aquela pessoa, era um líder de uma capacidade tão grande, uma pessoa tão hábil. E aí eu olhei para ele e disse assim: você é um ministro do Evangelho? Ele disse: sim, sou. Você tem consciência do seu chamado? Tenho. E as ferramentas que a condicionam e lhe habilitam no chamado veio de quem? Ele disse: de Deus, pastor. Isso está simples, está escrito. Eu digo: você já perguntou como é que o dono dos dons, ou aquele que o habilitou a essa posição faria? Você perguntou: Jesus, como você atuaria diante daquela pessoa que te resistiu e que te feriu? E aí eu fiquei olhando bem nos olhos dele assim. Aí ele deu um berro: oh! E caiu em choro. Ele disse: nunca pensei assim, pastor. Nunca vi nessa linha, nessa direção específica.
E aí ele se ajoelhou, e ele disse, impõe as mãos aqui sobre mim, que eu acho que quem está precisando ser mudado sou eu endureci o meu coração. E eu sei que às vezes na trajetória da vida, o nosso coração muitas vezes é endurecido, não é verdade? Oh, aleluia! Ele fez isso para que vocês divulgassem suas gloriosas maravilhas por todo o mundo. Pois antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês o são. Houve um tempo em que vocês não sabiam nada sobre a misericórdia de Deus, porque ainda não tinha recebido, mas agora vocês estão encharcados dela. Você entende isso? A misericórdia de Deus sobre a tua vida? Eu li esse texto aqui na The Passion. Então, irmão, a sustentação do teu dom, a sustentação do teu ofício, a sustentação da tua habilidade vocacional, ela vem de Deus e a Ele pertence essas habilitações. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, irmão, cada um de nós temos qualidades e ferramentas as quais a igreja local precisa. Logo, a medida do sucesso de uma pessoa está na forma como ela se doa a servir aos demais. O sucesso da sua vida. Jesus mesmo disse, olha, aquele que é o maior, seja esse que possa servir. E às vezes a gente quer galgar a posição, mas não quer operar diante da dimensão daquilo que Deus tem como propósito de maturidade, de crescimento e de avanço para a nossa vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, o seu sucesso ministerial depende disso, de uma doação plena para servir aos demais. Oh, aleluia. Os dons que Ele de antemão habilitou na sua vida, repara um propósito de um fim proveitoso em outrem. E tudo deve ser feito para Ele e por Ele. E quando assim você o faz, Deus manifesta, né, uma disposição gloriosa na nossa vida para que galguemos o quê? Posições. Estou voltando a Campina Grande, mais uma vez, depois de 26 anos, para servir a igreja local e para servir ao ministério. E até já recebi uma palavra, que não será como outrora, mas será abundantemente melhor. Eis que uma graça vai vir sobre a minha vida, minha casa, minha família, e Deus vai nos levar a um momento mais frutífero em toda a nossa trajetória, né, de nossa caminhada cristã. E Ele disse que mesmo que, né, o trabalho esteja para ser realizado, Ele disse que vai haver um descanso tal. Tudo vai ser feito com mais leveza. Diga, mais leveza. Porque maturidade traz isso, irmãos. De você fazer as coisas com mais, né? Não precisa ser tão forte, não precisa, né, se desgastar, né? Quanto mais maduro, mais você vai, né, delegar, né? Observar que tem pessoas que podem formar um link com você. Essa a palavra na língua portuguesa chama-se sinergismo. Sinergismo é exatamente o quê? É exatamente um tipo de trabalho que possivelmente seja sacrificial quando feito de forma isolada, pessoal, individual. Mas à medida que você delega aquele serviço, não vai ser tão peso para a sua vida individualmente, ao contrário, vai ser tão leve, vai ser tão gracioso e vai haver um tipo de aprendizado mútuo. Isso se chama influência, irmão. Deixe a sua influência e aquilo que Deus tem dado a você alcançar a pessoas que precisam avançar, que estão paradas, que precisam evoluir naquilo que Deus tem para a vida delas. Amém?
Oh, aleluia. Abra comigo a palavra de Deus. Livro de Romanos, no capítulo 12. Versículo 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada. Existe uma graça sobre a sua vida? Graça, irmãos, segundo a definição do pastor Bud, era exatamente um fruto invisível que está lá o tempo todo. E naquele fruto existe o que? Um poder, uma capacidade da parte de Deus que vai te capacitar a fazer coisas maiores do que aquelas que você podia fazer na sua própria força. Diga: uma graça me foi dada. Oh, aleluia, para cumprir planos, para cumprir propósito, para fazer valer o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O servir, existe 3 ou 4 palavras no Novo Testamento acerca de servir, serviço. E essas palavras, elas têm definições específicas. Uma das palavras é doulos. Doulos é alguém, né, e ela é traduzida por escravo. Paulo diz: eu sou escravo do Senhor. Não está falando no sentido pejorativo, está falando num grau de dependência. Eu tenho um Senhor e a Ele eu obedeço. E uma vez que eu obedeço a esse Senhor, tudo aquilo era como Jesus disse, olha, foi perguntado a Jesus: Jesus, que maravilha, quão tremendo são as coisas que você faz e realiza. Jesus disse: olha, de fato, mas eu em mim mesmo não posso fazer absolutamente nada. Eu tenho uma conexão com o meu Pai, Ele é meu Senhor. Tudo que eu faço e opero, eu faço porque Ele é quem opera em mim. Tudo que o caminho que eu transito, o caminho pelo qual eu percorro, é o caminho que de antemão Ele já me revelou, Ele já me mostrou. Você entende isso? Oh, aleluia. Uma outra palavra é a palavra, oh, aleluia, diaconeu. Alguém que presta um serviço para outrem. Alguém que é um influenciador, alguém que é um motivador, alguém que provoca ânimo ao desanimado, alguém que percebe os talentos que muitas vezes a própria pessoa não percebe e coloca aquela pessoa, né, para um trabalho, para evidenciar uma ação proativa. Uma outra palavra é a palavra liturgo. Alguém com uma capacidade mais especial, mais apurada, de poder exatamente o quê? Influenciar através da instrução, através do ensinamento. Você precisa abrir a sua boca, professar o nome do Senhor. Você precisa dizer que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. Oh, aleluia! Deus tem desejado, irmão, para esse tempo, levantar homens e mulheres de um coração grato a Ele, de um coração servil ao tipo, honra dos grandes líderes da palavra da Bíblia. Homens que não tinham a sua vida por preciosa. A outra palavra é a palavra o pereteu, ou perete. Alguém que sabe realizar, alguém que sabe como manter a nau ou o navio flutuando, 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 flutuando. Alguém que sabe bater o martelete da pisada. Vamos marchar em direção a um propósito, nós não vamos recuar jamais. Você entende isso? Oh, aleluia! Deus tem desejado, né, nessa noite te avivar por dentro. Eu sei que coisas poderosas em Deus vai começar a ser avivada, começando dentro de você.
E quando isso estiver perceptível, você vai começar a operar, você vai começar a dançar no Espírito, e coisas que ainda não aconteceram, vai acontecer, irmão. Olhe para seu irmão e diga: irmão, eis que o tempo é chegado. Diga para ele: seja sensível ao soprar do Espírito. Oh, aleluia. Irmãos, o Deus que derruba muralhas é o Deus que nessa noite fala contigo. Se existe obstáculo, eles vão cair por terra. Você vai passar, você vai superar dificuldades. Oh, aleluia. Deus está simplesmente vencendo a vitória para você. A luz da palavra, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não desista dos planos de Deus para a sua vida, jamais. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, muito menos para trás, mas prossiga em direção ao alvo, irmão. Eu posso ver aqui homens e mulheres guerreiros e guerreiras do Senhor. Cadê os homens guerreiros e as mulheres guerreiras do Senhor? Eu estou vendo um grande arco sendo entesado aqui nessa noite. Ei, e esse arco está sendo entesado pela mão do Senhor. E essa flecha que está nele é você, é você. Deus vai lançar você no alvo. Deus vai te levar a cumprir o propósito pleno dele. Hoje é uma noite de aljava cheia. Aleluia. Oh, aleluia. E quando a flecha sai do arco de Jeová, irmãos, ela vai em direção ao alvo pleno. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga: o Senhor é bom. Oh, aleluia. Deus está em busca de bons servidores. Quem são bons servidores aqui? Homens e mulheres fiéis e leais à sua liderança. Oh, aleluia. Pessoas que amam a Deus e prezam pela sua presença. Dispostos a assumir tarefas e responsabilidades. Grandes conhecedores da palavra, homens e mulheres obedientes, que vão influenciar multidões ao reino de Deus. Pessoas corajosas. Cadê os corajosos e as corajosas aqui? Oh, aleluia! Pessoas corajosas, irmão. Ei, Deus está te ensinando nessa noite como você se preparar e amadurecer para derrubar gigantes. Oh, aleluia. Fazer rios se abrir. Portas que estão fechadas vão se abrir nessa noite para você se dar a esse propósito. Oh, aleluia. Caminhos estão sendo abertos. Você sabe que muitas vezes o caminho ele vai ser de forma serpenteada, porque Deus vai contornar montes, montanhas, situações e anteparo, e vai te levar ao âmago maior, ao alvo maior da perfeita vontade dele para a sua vida. Deus é fiel e poderoso para fazer abundantemente mais. Vamos ficar de pé. Oh, ali, levante suas mãos aos céus. O grupo de louvor pode